Olá! Sejam bem-vindos a mais um Tarô em Foco, sua aula semanal de tarô para ajudar você a alcançar a excelência na leitura das cartas de tarô. Eu sou Vainer Lira, professor de tarô, e o tema da nossa live dessa sexta-feira é o 7 de copas, interpretando o arcano menor, no positivo, no negativo. Vamos lá? Gente, o 7 de copas é uma carta um tanto quanto enigmática, né? Aqui no Tarô em Foco eu proponho sempre olhares novos, em especial as cartas que causam uma certa angústia na hora da gente interpretar, seja na leitura, seja uma leitura para um consulente, ou seja na hora da gente estudar. Eu imagino que muita gente já se perguntou o que afinal significa a cena em que a Pamela, né, e o Waite descreveram quando fizeram essa carta. Você já se perguntou sobre isso? Se você é como eu e fica imaginando o que afinal quer dizer um cara nas sombras e uma nuvem aparecendo com 7 taças, saindo outras 7 coisas de cada taça, e afinal o que isso significa na hora de interpretar essa carta? Bem, eu imagino que seja também complicado para você fazer a associação dessa cena que não é tanto corriqueira, aliás, ela é uma cena imaginada, né? Tá mais para um sonho, uma visão do que de fato para uma cena plausível, né? O fato é que o 7 de copas tem tudo a ver com o que não é objetivo, com o que não é denso, material e principalmente com o que é espiritual. Então você já tira por aí que é uma carta que vai levar você para o fora da caixa, né? Não é só nesse deck de tarô que você vai ver uma cena abstrata, tá? Em outros decks, mesmo quando eles se referenciam no tarô de Waite, temos cenas um tanto quanto, né, fantasiosas. E isso fala já da essência desse arcano, tá bom? Gente, o que eu quero dizer para vocês primeiro? Vamos entender que todo arcano menor é uma construção do naipe com o número, correto? Então vamos começar agora fazendo uma revisão rápida sobre o que é um 7 e o que é copas. Vamos começar pelo naipe. O naipe de copas é o naipe da água. É o naipe que fala das emoções. É o naipe que fala do mundo psíquico, profundo, do passado. É um naipe que vai falar de tudo aquilo que é um tanto quanto abstrato, não linear, obscuro. Num sentido positivo, copas fala das emoções boas, do amor, fala do acreditar, fala do amar, do se colocar pelo outro, fala da nostalgia, aquela saudade gostosa. O naipe de copas, ele nos lembra a importância da fraternidade, do amor incondicional. É em copas que nós entendemos também o altruísmo, a benevolência, a misericórdia, a paciência e a empatia com o outro. É em copas que você começa a perceber que o mundo é muito mais que você, que o mundo ele é uma coletividade. Eu olho o outro com olhos generosos quando eu estou em copas, certo? Vamos agora ao 7. Todo número dos arcanos menores também tem uma essência. A numerologia que existe por trás desses arcanos também deve ser levada em consideração na hora de interpretar esse arcano. Então eu quero que você faça agora uma revisão de todos os 7, né? Tanto espadas, paus, ouros e, evidentemente, de copas. Você vai ver que são cartas que falam de um esforço. Opa, qual o esforço? O esforço de si, da pessoa em busca daquilo que é proposto pelo naipe. Portanto, em copas nós temos o quê? Um 7 que diz o seguinte, qual é o teu esforço para amar? Qual é o esforço que você faz para acreditar? Qual é o esforço que você faz para ser mais a cada dia? Qual é a vontade que você manifesta em você para se doar, para olhar para o outro, para olhar para o coletivo, para olhar para aquilo que não existe explicação lógica?
O 7 é, sim, um número que fala de espiritual. O 7 é um número que vai te mostrar, assim, supere-se, dê o seu melhor, faça além. Vamos voltar um pouquinho na história dos números? Nós temos um 6 antes. O 6 não é a reparação do problema que eu tive lá no 5? Então o 7 é quando eu digo o seguinte, só existe para mim a opção ir à frente, avançar, caminhar para o meu sucesso. Eu estou 100% comprometido no 7 a não cometer os mesmos erros. No 7, eu tenho que ter a minha persistência, a minha boa vontade. Porque eu já queimei a ponte, eu não posso voltar atrás. Então o 7 é uma carta que é um número que exige muita coragem, espiritualidade e esforço pessoal. Agora vamos juntar os dois conceitos. Então eu tenho em copas o amor, né? Em copas eu tenho o amor, no 7 eu tenho o esforço de amar. Eu tenho em copas o olhar com os olhos do coração, com o acreditar. E no 7 com o se esforçar para. Conseguem ver que o 7 de copas é a junção de duas forças, uma espiritual e uma emocional, que leva você a alcançar a devoção. O acreditar, o ver além dos olhos e, de fato, chegar, alcançar e entender essa relação. Então é por isso que começa a ficar claro para mim o que a Pamela quis trazer? Sim, um homem que não é ele o importante é o que ele está vendo diante dele. E ele está vendo com olhos de alma. Ele não está... Não é uma cena que está acontecendo na frente dele. Ele não está testemunhando aquilo. Ele está vendo. Ele está mais para a vidência do que para a visão. Vocês conseguem me acompanhar nesse entendimento? Então vamos olhar novamente a carta. A gente tem aqui o quê? Um homem que não é o corpo dele que faz parte. Eu poderia estar num sonho? Poderia. Eu poderia estar numa viagem astral? Poderia. Eu poderia estar como espírito vagando? Sim, também. Porque a visão não é a dele, a visão é de seu espírito. Ele está vendo com a alma e acreditando no que vê. É um homem vendo um sonho, tá? É o momento que você está contando carneirinho e dorme, entendeu? E aí depois você está brincando com o carneirinho, tá? Então o 7 de copas é essa cena, né, espiritual. E também que acontece dentro dele. Porque é copas, lembrando que é um naipe é um naipe para dentro, é um naipe feminino, é um naipe, né, de visão. A visão é um sentido muito próprio do mundo da água, tá? Então, quer dizer que o 7 de copas, ele aponta mediunidade? Sim. Ele aponta intuição aguçada? Sim. Ele aponta um sexto sentido? Sim. Um sétimo, diria. Um sétimo sentido. Por quê? Porque é a carta da visão espiritual também, tá? É da visão além do alcance. O 7 de copas é uma carta que junta o espiritual do 7 com a espiritualidade natural de copas. Qual é a diferença da espiritualidade? Espiritualidade é quando você vê sentido nas coisas. Gente, se não fosse copas, os livros eles seriam tão somente objetivos, eles seriam uma história, uma narrativa. É copas que diz que aquela narrativa é uma fantasia. É copas que diz que aquele filme, aquele evento é algo que mexe com você. É copas que pinta tudo com olhares de amor, de admiração, de beleza, de encanto. E quando você junta isso, que é um conceito de espiritualidade, né? A espiritualidade é ver as coisas com sentido. É saber que o que você vive tem um propósito maior. Isso é ser espiritualidade, isso é viver a espiritualidade, né? E o espiritual, o mundo espiritual.
Entendeu? Ah, então comecei a entender. Então é uma carta que fala de mediunidade. Opa, é uma carta que fala de acreditar, de esperança, de ver além, de acreditar naquilo que não se pode explicar. Fala numa fé. Opa, fala na devoção? Fala. O 7 de Copas é uma carta que junta duas forças muito sutis. Mas aí você deve me perguntar, poxa, mas se é tudo sutil, né? É tudo do mundo do outro lado, por que ele é um arcano menor, então? Porque se os arcanos menores, eles fazem parte do mundo concreto, do mundo corriqueiro, do mundo denso. Opa! Porque enquanto a nossa humanidade ainda achar que só existe mundo mental e mundo físico, a gente vai continuar sofrendo os problemas emocionais. A gente vai continuar sofrendo o que? A nossa falta de fé, a nossa falta de esperança, a nossa falta de acreditar naquilo que a gente não consegue explicar racionalmente. O fato é que as pessoas sim são intuitivas, as pessoas sim alcançam percepção extrasensorial, elas sim entendem as coisas sem as coisas serem ditas. Há exemplos de pessoas que têm água forte, por exemplo, no mapa astral. Pessoas que têm Mercúrio em signos de água, né? Quais são os signos de água? Câncer, Peixes e Escorpião. Então, quando a gente tem, são essas pessoas assim que conseguem captar as coisas de maneira um pouquinho mais sensível, né? Isso tudo faz parte do nosso dia a dia. A questão é que o mundo não coloca isso como algo plausível, que pode ser explicado, medido, e não significa que essas coisas não existam. Elas simplesmente não são tidas como importantes, tidas como relevantes. A gente precisa tudo no preto e no branco todo o tempo. E aí o mundo diz que existe muito mais do que imagina a nossa vã filosofia entre o céu e a terra, né? Então, esse é um olhar que o 7 de Copas propõe a você, né? O que você alcança com os teus outros sentidos. O que você consegue ver com o que não é visão, né? Com o que não é olfato, com o que não é tato, com o que não é audição, gustação. O que você alcança com outras formas de captar o mundo ao seu redor. Então é uma carta, assim, de muita sensibilidade. E aí, eu quero trazer para você também um outro olhar. Então, vamos ver. Então, já que a gente está falando desse universo metafísico, né, espiritual, mágico, do mundo da fé, do mundo do eu acredito em você, eu acredito no outro. O que a gente pode, então, tirar de conclusão na hora de interpretar o 7 de Copas? Percebam que eu sempre proponho a vocês que olhem o número e o naipe. Se você faz isso, você consegue interpretar qualquer visão de qualquer ilustrador de tarô. Não é o tarô que deve definir, não é aquele deck de tarô que deve definir o que você tem que dizer. É o que você conhece do arcano que vai fazer você entender o que aquele ilustrador, o que aquele autor fez naquela carta 7 de Copas. É o inverso. Veja, um conceito 7 e um conceito Copas são impossíveis de serem colocados em uma só cena de uma carta. Então quer dizer que a Pamela trouxe uma visão junto com o Waite? Sim, uma visão das milhares de visões possíveis do que pode ser um 7 de Copas. E isso para todas as cartas, tá? Então quer dizer que eu comprei um tarô e tem uma outra cena. Por exemplo, tem uma cena muito bonita de um outro tarô, que eu não vou agora lembrar o nome, mas é um bruxo, é um wizard, né? Assim, é um mago, e ele tá levantando as taças no ar, assim, ele tá fazendo um ato mágico e essas taças estão se levantando, né? Tem outras, tem várias, assim, que representam efeitos físicos ou mágicos ou extrafísicos, extracorpóreos, etc., demonstrando o 7 de Copas como uma carta que tem uma palavra muito legal: milagre. O milagre o que é o milagre? É você acreditar numa esperança de onde não haveria mais nada que pudesse salvar. Né? E vamos entender que milagre é uma palavra importante para o 7 de Copas. Vamos entender que ressurreição é uma palavra boa, aliás, excelente para o 7 de Copas. O 7 de Copas, quando a gente olha nesse sentido amplo,
faz você saber que tudo pode acontecer se você acreditar, né? É o Lucas Silva e Silva no Planeta da Lua, né? No Mundo da Lua, né? Ele criava, quem lembra, né, gente? É assim, ele criava um mundo de historinha dele em que ele resolvia os seus problemas. Quem assistia esse programa, né, não é do meu tempo, mas assim, quando eu assistia, ele tinha um problema em casa, por exemplo, a mãe dele não deixava ele sair, eu não dava pra ele o videogame e tudo mais. Aí ele subia e falava assim, né, olá, aqui é Lucas Silva e Silva, falando diretamente do mundo da Lua, onde tudo pode acontecer. E aí ele dizia assim, né, olha, hoje a minha mãe, não sei o quê, e aí ele ganhava um super videogame, esse videogame era maravilhoso, aí ele passava o dia jogando. Só que aí uma hora ele ia se enrolando na trama e o videogame, sei lá, virava um grande inimigo, ele ficava viciado, todo mundo virava um zumbi, e aí aquele zumbi, todo mundo jogando videogame o dia inteiro, e as pessoas paravam de comer, e aí tinha um grande problema. O fato era que no final ele tirava a conclusão de que a mãe estava certa. Por quê? Porque tinha que ter uma hora de jogar videogame, tinha que ter uma hora para estudar, e tinha que ter uma hora para ser criança com outras atividades. Né? Então a própria imaginação dele levava ele a ver que o exagero das coisas poderia levar aquilo a um grande problema. Ele viajava, né? É a Hellmann's Airlines, né? Então, quando a gente olha isso, aí você não fica mais preso a uma só cena do Sete de Copas. Você vai para qualquer Sete de Copas. Você vê qualquer cena. Por isso eu digo, estude o número e estude o naipe. Una e você é livre para ver qualquer viagem, qualquer olhar, qualquer fantasia em qualquer deck de tarô com o Sete de Copas. Entende? Um tarô, ele é sempre uma visão de um autor, de um artista. Você entender o que aquela energia fala é o que te liberta como tarólogo para ler qualquer deck de tarô. Tá? E isso vale muito para o 7, porque a gente fica tentando entender a cena, aí tenta memorizar uma palavra-chave para aquilo, aí depois fica engessado. Mas se você entender a essência, você interpreta qualquer deck de tarô e qualquer visão que for apresentada a você num 7 de copas. Tá bom? E aí? Já que você entendeu isso, já que você entendeu que pode fazer um monte de coisa para interpretar essa carta, como você interpreta a final? Vamos então falar bem do 7 de copas. Ah, então 7 de copas é o quê? Opa, aquela pessoa altamente intuitiva, aquela pessoa que vê os outros, entende as necessidades dos outros, que alcança o que o outro está sentindo, o que o outro está fazendo, de maneira muito tranquila. Ele percebe nos gestos, nos olhares, altamente empático, altamente sensível, sensitivo. Opa, sim, vidente. Opa, sim, médium. Uma fé imensa. Uma fé inabalável. Um 7 de copas é a pessoa que acredita. É a pessoa também criativa, ela imagina, ela sonha, ela é sonhadora, ela é visionária. A pessoa que tem um 7 de copas bom no jogo, você diz assim para ela, o teu sonho tá certo. Isso que você está imaginando é lindo de ver. Vai lá, e a pessoa fala, eu tenho um sonho dentro de mim, eu só não sei se eu posso realizar. E aí tá lá o sonho brilhando, diz para ela explorar isso, diz para ela acreditar que ela pode, para ela ir além, para ela triplicar. 70 vezes 7 vezes mais aquilo que ela viu. Os sonhos existem em copas, para que a nossa realidade seja mais bela. É graças ao naipe de copas que existe a fantasia. Em tempos de pau a pau, pedra a pedra, 1 mais 1, 2, preto no branco, se não fosse a arte, o mundo seria triste. Se não fosse a poesia, se não fosse o poema, a gente só teria discurso. A gente só teria frase. É copas que dá o molejo da canção, a melodia. É copas e é o 7 que faz isso alcançar o nosso espírito.
espiritual. Então as cartas do o 7 de copas, num jogo de cartas bacana, você diz assim também para a pessoa: onde está a tua fé? Cadê o teu amor pela vida? Cadê o teu amor pelas coisas que não são só materiais? Onde você deposita a tua esperança? Onde você deposita a tua fé? Onde você deposita também o teu sonho? Você já se lembrou do seu sonho hoje? Você é sonhador ou você é só realidade? A pessoa muito realista, ela não consegue ver um palmo à frente dela. Porque ela só vê o quê? O aqui e o agora. É o sonho que te leva lá no futuro e faz você imaginar você formado no curso que você quer fazer. É o sonho, é a fantasia que faz você imaginar que, apesar das dificuldades no relacionamento, você pode vir um dia casar-se com ela. É o sonho que te impulsiona a ver o impossível. Então, o 7 de copas no jogo é quando você diz para a pessoa assim: cara, acredita, você pode chegar lá. O anseio do teu espírito pode vir para a matéria. E aí entendemos por que o 7 de copas... E aí entendemos por que o 7 de copas é uma carta que fala do espiritual no mundo cotidiano, que são os arcanos menores. Opa, então quer dizer que a pessoa que alcança uma vida com olhar espiritual, ela é mais feliz? Certamente. Quando a gente traz a espiritualidade para a nossa vida, o que acontece? Você dá sentido às coisas. Então, quem trabalha com você não é só um funcionário, é um parceiro. Quem namora com você não é só teu namorado, é um companheiro. Quem vive com olhares de copas enxerga no outro o melhor do outro, o talento do outro. Isso é 7 de copas positivo, né? Literalmente, é acreditar no melhor, é acreditar no bem que você pode fazer e viver para o outro. Vamos agora fazer o negativo disso. Vamos olhar agora, vamos falar mal dessas coisas todas, porque a gente também precisa interpretar o arcano nas suas trevas, né? Vamos pegar tudo isso que a gente falou. Opa! A viagem bateu e deu ruim, né? Sabe quando você viaja e a coisa, sabe? Você só não consegue, tá com medo do bicho-papão. Opa, tô vendo seres me perseguindo. É isso. Então, o 7 de copas é a fantasia, é o pesadelo, é o nightmare, né? Ou seja, eu vou olhar o quê? Sabe quando a pessoa diz, você tá jogando pra pessoa e ela diz o seguinte: ai, fizeram trabalho pra mim, ai, porque tem muita inveja pra mim, ai, porque tem... Ela tem mania de perseguição. Todo mundo para ferrar a vida da pessoa. E aí ela não consegue sair dos seus medos, das suas angústias. Ela fica toda hora achando que todo mundo tá jogando contra, todo mundo tá olhando como ela tá vestida, todo mundo tá olhando como ela quer. Ela não tem paz na vida. Porque ela imagina como um 7 de copas, ela visualiza como um 7 de copas, ela acredita como um 7 de copas em tudo que é coisa ruim. Entenderam a diferença? É a mesma energia, só que no negativo. Só que num processo o quê? De sabotagem psíquica, sabotagem espiritual. Ah, ela vai acreditar. Ah, eu acredito cegamente... Entende? Naquilo. Me disseram que se eu engolir um cristal tal, a minha vida vai mudar. Ela engole o cristal e esquece que engolir cristal pode ser muito perigoso. É uma pedra. Entendeu? Ela fica completamente alheia à realidade. E perigosamente como um balão que vai embora. Puf! Ela perde a noção da realidade, a noção do perigo, a noção de si mesma, se perde no meio, não sabe mais quem é. Típico, tem gente que é capaz de entrar no meio, ela sente o mundo externo, né? Mas ela tá negativa com o 7 de copas. Então ela começa a falar como os outros, ela começa a se vestir como os outros, ela começa a se dissolver, não tem mais opinião. Aí quando você vê aquela pessoa assim, que todo mundo acha esquisito, porque ela não tem personalidade. Entende? Parece que tem uma pergunta, né, Amadeu? Diga lá. Algumas perguntas. Opa! Primeiro, a do Lorde Ferrari. Opa, olá, Ju, tudo bom?
A pergunta é a seguinte: o espiritual também está no naipe de paus, né? Tipo, o fogo do espírito, ou talvez um aspecto mais sobre defesa, ataque, proteção espiritual. No tipo no 7 de paus, por exemplo? Sim, qual é a diferença, né? Vamos pensar assim, o espiritual que eu digo do naipe de paus e o espiritual que estamos vendo aqui em copas. O 7 de copas espiritual, ele fica mais por conta do 7 do que de copas. Copas não necessariamente espiritual, aliás, não é emocional e é psíquico, é o que eu sinto. Então eu diria o seguinte, se existissem duas forças, né? A energia de paus, que é de fato o espiritual, o energético, sem a água, eu não perceberia esse mundo. Porque é copas que faz você perceber isso. Então, em copas eu tenho a percepção, eu tenho a visão, eu tenho a sensibilidade para alcançar esse espiritual. Em copas, o que dá o espiritual, a visão, por isso que eu digo, não é o mundo espiritual, não são os espíritos que eu estou falando do 7 de copas. No espiritual do 7 de copas, eu estou dizendo, eu acredito, eu vejo, eu sou o que vê as coisas, eu sou o vidente, eu sou o clarividente, eu sou o médium. Isso é o 7 de copas. É mais de mim e do que eu alcanço, do que no 7 de paus, né, que está falando das defesas espirituais. Por isso que no 7 de paus, desculpa, por isso que no 7 de paus você vai ver ataques ou defesas espirituais, entendeu? Porque lá sim eu tô falando do povo, dos Gasparzinhos, entendeu? É isso? Vai lá, tem mais pergunta. O Lorde agradeceu e falou que entendeu. E a pergunta agora é do Michael Tarot. Olá, Michael, tudo bem? Seja bem-vindo à live. 7 de copas pode estar associado à desilusão de ordem afetiva? É uma defesa ao contato com o que há de real na relação amorosa? Isso, vai cair, Michael, no que eu estava dizendo sobre a mania de perseguição. Aplicando isso a uma questão de relacionamento, a pessoa chega e diz o seguinte, né? Eu sei que ele me ama. Eu sei que ele me quer, eu sei que ele não consegue mais viver comigo, semigo, né? Eu não consigo mais. E olha, a nossa vida é maravilhosa. Aí você vê a pessoa contando isso e o 7 de copas tá lá negativo no jogo, gritando na sua frente. Aquilo tudo ali é o quê? Um grande conto de fada mal contado para si mesmo, né? E é a viagem na maionese também. Eu posso também dizer o seguinte, no 7 de copas a pessoa acredita em tudo, né? Ou como ela pode acreditar que o outro só gosta do outro, de outras pessoas, e não gosta dela. E às vezes você vai vendo ao longo do jogo que a pessoa gosta sim, tá com ela, mas provavelmente tá com o saco cheio daquela pessoa sempre ficar imaginando que o outro tá fazendo as coisas. É a pessoa insegura, né? Ela vê o pior em tudo. Quando eu digo pra você que o 7 de copas, no positivo, é a pessoa olhando assim, né? Eu vejo o bom da vida, eu acredito na vida, eu vejo que... Vamos pegar o exemplo dos cristais, né? Eu acredito que os cristais podem trazer pra mim energia positiva, harmonizar a minha casa, harmonizar o meu lar, harmonizar o que quer que eu faça. No negativo, eu não vejo nada disso. Ou pior, eu só vejo que isso tá me dando problema, que isso é difícil. Eu acredito, só que sempre no pior, tá? Aí você vai aplicar em qualquer jogada, né? Por exemplo, em finanças. Aí você diz assim, a pessoa fala, cara, eu tenho certeza que esse meu negócio vai dar certo. 7 de copas negativo no jogo, né? Ruim no jogo. Você vai dizer o seguinte, você tem certeza? Você já fez uma análise do mercado? Você já trouxe a situação para o plausível? Ou você só está imaginando que vai ser assim, né? No positivo, olha, tô sentindo aqui que tu tem um tino bacana para negócios, viu? Eu tenho certeza que você, mesmo talvez não tendo pesquisado efetivamente, tendo dados concretos sobre o assunto, você tem um tino. Aí a pessoa fala assim, cara, tenho mesmo, olha, desde sempre eu tenho um tino para mercado que eu não sei explicar como, eu sei que dá certo. É o bom. Entendeu? Eu sei que é uma carta que costuma dar um nó na nossa interpretação, porque ela é muito sutil, e aí quando a gente vai adaptar isso para as leituras, acaba dando um pouquinho de insegurança na gente, né? Por que que é isso, tá? Até é bom vocês fazerem essas perguntas, porque é o seguinte, qual que é o grande ponto hoje da nossa sociedade? As pessoas não veem um palmo à frente do nariz daquilo que elas não conseguem traduzir. Simples assim. Aí você vai
E numa leitura a pessoa vai falar N problemas. E vem o 7 de copas, é a forma como ela está acreditando nas coisas, é a forma como ela está vendo a vida. E isso é tão sutil, gente, que se você não pegar a pessoa e falar assim, senta aqui que eu vou te contar uma história. O que você imaginou para sua vida? O que você está pensando? Você tem que levar a pessoa a entender, sem dizer necessariamente, que aquilo é uma fé dela. Quando a gente vai mexer com as fés, com as crenças, com o I believe de alguém, é muito complicado, porque você tem que sair do ego para poder entender que aquilo que você acredita piamente não é verdade. Você imagina. Pensa contigo aí, você tarólogo. O quanto você está disposto a abrir mão de uma crença, de um valor teu, para que alguém que vai te atender por 1 hora, te convença de outra coisa. Né? Então, assim, quando você está vendo no jogo o 7 de copas de alguém, você tem que ter a noção de que você vai mexer no profundo do profundo. E muitas vezes água é inconsciência também. Então, assim, em coisas que estão ali pautadas em relações do passado, em experiências passadas. Então, ela acredita, não sabe nem por quê. É por isso que é difícil a gente mexer nesses assuntos num jogo, porque a pessoa acredita naquilo. E aí você tem você tem 1 hora, às vezes 10 minutos, para poder dizer para a pessoa que aquilo ali é uma falsa realidade. É muito complicado, entendeu? A gente tem que ter essa empatia na hora de jogar. A gente tem que entender o quanto o outro está disposto a abrir mão de alguma coisa para ouvir você, tarólogo, propondo a ela uma nova realidade, tá? É bem puxado isso, eu sei. Tem uma pergunta. Isso, Light Ferrari perguntou Olá. Se a Pamela colocou algum significado em cada taça. Sim, vou falar isso. Então, assim, vamos finalizar esse conceito do negativo do 7 de copas. Aí eu vou para esses novos olhares, que é o que eu quero que a gente tenha sobre o arcano da Pamela também, tá bom? O que eu quero que vocês percebam? O negativo é o pior. Então, assim, a pessoa chega pra ti e fala assim, I see dead people. Você vê o 7 de copas lá, aí você faz o quê? Que cara, tá positivo. Aí você fala, I know. Você responde pra ela que tá vendo, porque é verdade, ela vê. Aí assim, I see dead people. Tá no negativo, ela pode estar imaginando. Ela pode estar paranoica. Ou ela pode estar vendo mesmo, só que é tudo ruim. Então, o que eu proponho a você, né? Se a pessoa vai falar sobre questões espirituais, já falei isso em outra live, vai estudar sobre questões espirituais. Porque pensa o seguinte, você vai até o açougueiro para perguntar sobre como fazer o arroz? Não. Você vai até o açougueiro para perguntar qual é a melhor carne para tal coisa, correto? É a mesma coisa. Ninguém vai ao médico para perguntar como faz para ele não ver mais espírito. A gente geralmente vai o quê? No padre, no pastor, na casa de umbanda, na casa de candomblé, né? Então a pessoa já vai entender que você, tarólogo, é alguém que entende dos paranauê. É alguém que entende de coisas espirituais. Então já estuda sobre isso. Estuda o que é ver espírito. Estuda quais são as vertentes disso. Estuda o que é energia. Quais são as energias. Estuda o que é a casa. Gente, vai ter o dia, entendeu? Tô te afirmando isso. Vai ter o dia que alguém vai dizer pra você que ela vai dizer que ela quer vender a casa porque a casa é assombrada. Aí você vai dizer o quê? Vamos primeiro ver se essa casa é assombrada mesmo. Aí vem um 7 de copas. No negativo, a casa é assombrada. E aí? Você vai correr da pessoa achando que ela vai assombrar também o teu consultório, o teu local onde você atende tarô? Claro que não. Você tem que saber lidar com isso. Entendeu? Leitor de tarô é bom até para assistir filme de terror e não passar mal. Por quê? Porque a gente só vai ouvir as histórias funestas que as pessoas vão trazer pra gente, em especial sobre o espiritual. Raramente as pessoas vão chegar com você numa consulta e te dizer o seguinte: oi, tudo bem, tarólogo? Olha, eu queria dizer pra você que eu vejo Nossa Senhora de Nazaré.
E todo dia ela fala comigo, então ela me ilumina o caminho, eu sou a grande profetisa agora do mundo, e vai, entendeu? Vou virar santa. Não, as pessoas chegam numa consulta de tarô e vão te dizer o seguinte: olha, eu tô sendo perseguida espiritual, eu vejo coisa, eu vejo monstro, eu vejo tudo que tá ruim na minha vida. Então não espera que as pessoas vão te contar coisas espirituais positivas, elas vão te contar coisas espirituais negativas. Então, você, tarólogo, ainda mais para ler um 7 de copas, você precisa ter referências sobre esses universos. Por quê? Porque as pessoas vão perguntar isso pra ti porque elas entendem que você, como tarólogo, você é alguém que entende de coisas que não são tão evidentes, tão claras, tão lineares, como, por exemplo, ver espíritos. Então, você não pode julgar. Se você não acredita em nada disso, então não vai dar para você tirar o 7 de copas do seu tarô. Você precisa saber que isso aí é uma experiência, tá? E que vai acontecer. E como orientar as pessoas é o que é o importante. Saia do ego do que você acredita e do que você não acredita para ver o que o outro acredita e o que o outro não acredita, que é a proposta do 7 de copas. Se você entrar na crença, no que a outra pessoa... Gente, sabe o que é um tipo de pergunta que o 7 de copas responde muito? Quando a pessoa chega e fala o seguinte: eu tô tendo o mesmo sonho há 3 meses. Aí você pergunta, o que é o sonho? Aí a pessoa vai dizer o seguinte: olha, eu entro numa cabana, naquela cabana tem um monstro, o monstro me devora, depois me cospe de volta, aí eu me sinto, sei lá, maluca. Aí a pessoa vai te dizer assim: mas eu vim aqui nessa consulta só para entender o que esse sonho significa. Opa, ferrou, né? Porque você só sabe ler amor, você só sabe ler dinheiro, você só sabe ver se o crush volta ou não volta. E aí, nego? Quando é que vai ser, quando tu te pegar uma consulta, que a pessoa vai te perguntar sobre coisas sem lógica? Difícil, né? Pois é, você vai ter que responder. E se você tiver a sorte de ter um 7 de copas ali, opa, vai te ajudar muito. Porque você entende o não linear. Entendeu? Então, jogar o 7 de copas é entender sim que você pode... Se o 7 de copas não existisse no tarô, a gente não teria como ler, por exemplo, né? Vamos fazer uma análise de que cada carta traz um universo pra gente. O mundo psicodélico. Simples assim. Ah, eu tô vendo aqui que a pessoa... Eu tô tomando remédio, esses remédios estão me fazendo um pouco mal. 7 de copas negativo. Você está tendo pesadelos, não é? A pessoa fala, eu não consigo dormir direito, eu tô me sentindo muito mal, uma angústia que eu não sei, às vezes eu acho que sou espiritual. É o 7 de copas lá mostrando. Entendeu? Gente, precisamos ficar pronto para tudo. Um tarólogo tem que saber falar de tudo. Eu repito, conhecimento de mundo para um tarólogo é poder. Porque se você sabe falar um pouco de cada assunto que você lê, que você se referencia, tudo isso amplia o teu universo. Você tem que sim saber um pouco de falar sobre finanças, tem que saber um pouco falar sobre questões afetivas, tem que saber entender um pouco, se você é homem, como eu, entender um pouco do mundo das mulheres, entender um pouco do mundo do feminino. Se você é mulher, entender um pouco do mundo masculino, entender a cabeça do masculino. E quando você é tarólogo, é importante também você entender um pouco do mundo espiritual, da forma como você puder. Se você não consegue, ninguém precisa ser engenheiro para ler para um engenheiro. Ninguém precisa ser médium ou um líder espiritual para atender alguém que quer falar sobre esses assuntos. Mas, no mínimo, alguma referência vai te ajudar, tá? Terceiro ponto, olhares novos para o 7 de copas, que é o que eu quero propor a vocês. Gente, tem uma referência como ajuda, né? Se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, você diria para a montanha sair daqui e ir para ali e ela se moveria. Onde você já ouviu essa história? É da Bíblia. Então, quando Jesus propõe às pessoas que tenham a fé do tamanho de um grão de mostarda... Gente, você já viu um grão de mostarda? O grão de mostarda é pequenininho. Você não precisa ter a fé do tamanho de uma montanha e que todo mundo possa ver a montanha. Você precisa ter apenas a fé em si, como uma semente. A proposta de olhar o grão de mostarda
como o tamanho ideal para a fé é que se você tem a semente do acreditar e você é um terreno fértil, pode deixar que ela vai brotar. E as coisas vão acontecer na sua vida. As coisas vão transparecer na sua vida. Com olhares amorosos, com olhares generosos e espirituais. A fé do tamanho de um grão de mostarda significa acredite que você pode. Acredite. Acredite que o teu sonho pode virar realidade. E aí entendemos o que é um 7. 3, número vinculado à criatividade, por isso que nós temos uma imperatriz nos arcanos maiores, e número relacionado às coisas espirituais. Com 4, que é o número quê? Do imperador, que é a ação, é o fazer, com 4, que também é a matéria. Você junta o espiritual e a matéria, então você é um ser, de fato, poderoso. Você está no mundo sem ser do mundo. Você tem uma filosofia de vida, você tem um propósito de vida, você alcança mais, vai mais longe, porque você é um homem de fé. Você é um homem de fé, um homem inabalável, um homem de valor, um homem de crença. E você não precisa deixar de crer na crença de ninguém para ter a tua crença. Você precisa simplesmente saber quem você é. Então o 7 de copas é a carta que diz: eu entendi em mim o espiritual que existe na minha essência. Eu vejo com olhos de amor quem sou. Eu sei que sou um filho de Deus. E olho o outro na mesma medida e sei que o outro também é assim. Primeiro olhar. Então quer dizer que existem 7 taças e a Pamela coloca 7 coisas diferentes em cada uma delas, né? Vamos trazer aqui a carta. Né? Um dos olhares são as 7 escolas de magias clássicas que existem, né? Escolas de magia, quando a gente vai fazer olhares para escolas de magia, a gente pode ver as ciências herméticas, todas as formas de entendimento, né? As magias, quando a gente fala em escolas de magia, são filosofias herméticas. Porque o 7, gente, perdoar 70 vezes 7. O número 7 é um número que fala de tudo que é infinito, espiritual, numeroso. Então todas as escolas de magia, todas as escolas de fé, todas as escolas de espiritualidade elevarão o homem ao espiritual. O homem que acredita, não importa qual delas, o homem que acredita, não importa qual delas, ele se eleva. Ele recebe do espiritual forças. Então esse é um olhar. Então quando a gente vai ver aqui, né, você vai ter meio que um fantasminha camarada, você vai ter uma serpente, uma cabeça, um castelinho, uns docinhos, né, como se fossem umas joias, uma coroa de louros e nós temos um dragão. Algumas são bem positivas, como por exemplo, as joinhas, né, os bolinhos de docinho aqui, o macarrão. Ou o louro, né, você tá vendo aqui a coroa de louro que fala de vitória. Tudo bem. E aí você vê um dragãozinho saindo meio macabro, uma serpente meio trunqueira. Você vai ver esses tipos de coisa também. Então você fica na incerteza. Claro, porque se você acredita, nem tudo que você vê pode ser aquilo que você acredita, que seja de fato. Então isso são símbolos que te provocam, são símbolos que te questionam se você deve confiar ou não. Né? Não é uma visão por si só maravilhosa. É uma visão que te instiga muito mais do que te encanta. Ela te provoca, ela não te seduz totalmente, né? E outra coisa legal da gente ver, existe na astrologia clássica, né, os 7 planetas que são Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Então temos 7, né? Desculpa, gente. Temos 7.
Eu falei, deu pra todo mundo ver? Porque eu falei aqui, o Amadeu deu pra todo mundo ver? Então tudo bem. Então somos 7, são 7 dos planetas, né? Então quer dizer que eu posso fazer uma analogia ao olhar espiritual para as coisas que são do céu, tá vendo a nuvem? Aos olhares astrológicos, ao olhar dos planetas. Sim, então quer dizer que o homem que vê as coisas com olhares espirituais, ele não vai entender que Sol é só Sol, que Sol representa o eu, que a Lua representa o coração, os sentimentos, as nossas origens. Se você buscar cada um dos 7 planetas da astrologia clássica, também foi representado aqui nas taças. Por exemplo, a gente pode ver Saturno aqui, que é a estrutura, a pedra. Nós podemos ver o eu, né? A essência da gente no meio, o Sol. Então, você pode ver nesses elementos os planetas. Tá? São escolas de magia. A ideia é dar o entendimento de que ver o sentido das coisas por detrás dos fatos, filosofar sobre eles, acreditar neles, ver o lado filosófico, espiritual, a quinta essência das coisas é uma forma de acreditar. Entende? Então, quando a gente olha o 7 de copas e essas taças, esses elementos, podemos fazer milhares de correlações sobre eles. Mas o que a gente tem que entender é ver tudo na vida com sentido, é ver tudo na vida com um propósito maior. Ah, isso vai te fazer fanático? Jamais! O fanatismo, inclusive, é um dos aspectos negativos do 7 de copas. O outro lado, o ver com olhares amorosos, é o acreditar. É um believers, né? É aquele que vê o melhor das coisas, vê a beleza do mundo, é a beleza. É por isso que no 7 de copas, o homem entende que a vida é bela, que a natureza é bela, que as pessoas são belas do jeito que são. O 7 de copas, ele faz você acreditar e persistir na ideia de que todo mundo tem a sua beleza. Todo mundo tem algo a oferecer ao mundo. Então você admira, a admiração, a contemplação está no 7 de copas. E quando a gente fala em contemplar, é colocar o outro como se fosse num templo, num altar, né? É um beatificar, é um santificar o outro, não como um fanático, mas como alguém que vê o outro como também alguém precioso. Tudo certo até aqui? Tudo certo. Opa, perguntas, pessoal, é a hora! Teve uma pergunta que eu deixei agora pro final. Eu só perdi o nome da pessoa, mas eu lembro da pergunta. Ele perguntou se você pode recomendar algum livro que fale sobre numerologia no tarô. Olha, vou ficar te devendo assim um livro disso, assim, numerologia para o tarô. Mas um bom livro que fala sobre isso, não só isso, eu acho que um livro que só diga sobre isso, eu acho que eu vou ficar realmente... Mas eu sugiro que você procure arcanos maiores e arcanos menores. Em especial, arcanos menores do Membis. É um livro antigão, entendeu? Que foi traduzido do russo para o português em 40, 50, uma coisa assim. E ele fala muito dessa numerologia contida nos arcanos menores, tá? Qualquer coisa eu posso pedir pro Amadeu deixar aqui a foto ou o link, enfim, alguma coisa para vocês verem a capa desse livro. Mas ele é bem difícil. Você só encontra só em sebo. Outro olhar que eu acho bacana é você procurar referências sobre numerologia, né? No Brasil nós temos o Johann, que é um excelente autor sobre numerologia, e aí você pode também entender mais sobre os números. Ele tem um monte, assim, um autor assim prolixo, assim, tem muita publicação bacana sobre numerologia, dá cursos sobre numerologia, e ele também ele fala até sobre o Crowley, ele entende muito sobre Crowley, porque ele fez essa ligação do que temos de numerologia, de astrologia, no tarô de Tote, com a numerologia, com o do tarô. Então, acho que um livro só disso você talvez não pegue, assim, não encontre.
Inclusive, até faço uma proposta, né, aos estudiosos do tarô que escrevam, que falem mais sobre aquilo que gostam. Inclusive numerologia, que nos falta muito. Mas se você fizer um apanhado, por exemplo, eu já fiz curso com o Johan, né, de numerologia. Se você entende esse universo, se você entende aquilo que eu falei, né, o 7... que vem de um 3 e de um 4, né? A origem, isso é numerologia, né? A numerologia, gente, é a matemática sagrada. Aí você consegue chegar no entendimento dos números. Eu fiz isso também com o arcano da temperança. Lá no meu perfil do Insta, no feed do Insta, tem também uma matemática que eu fiz sagrada também sobre isso, que você vê que é o que é a temperança, né? É a junção, é o mix, é a fusão de forças. Então, se eu pego a fusão do 14, então eu vou pegar lá o 1 com o 13. 14, correto? Então, o 1 é a energia do começo, o 13 é o fim, a morte. O que é a temperança senão a ressurreição? Tá? É o anjo que vence a morte. Então, 1 e 13. Então, isso também é numerologia sagrada aplicada ao tarô. Você também consegue ver isso, tá? Aí posso fazer a mente de vocês também ir além, né? Imagine que você também pode fazer isso com a gematria, ou seja, cada letra hebraica que faz referência a um arcano maior tem um número. Os números em hebraico, eles são as letras, tá? As próprias letras do alfabeto hebraico. Então você junta Aleph, Beit, você tem uma conta. Aí você consegue também, com uma numerologia só que é da gematria, né, que vem dos números das letras em hebraico, você também consegue fazer correlações e tirar sentidos das cartas, tá? É infinito, I know. Mas vocês também têm muita coisa legal para pesquisar sobre isso, tá bom? Espero que qualquer coisa também pode me mandar mensagem, pode comentar, e aí a gente troca mais informações sobre como encontrar referências de números dos arcanos do tarô. Mas lembrem-se também de ampliar o seu universo sobre os naipes, sobre os 4 naipes, e isso, correlações que são infinitas para vocês entenderem as cartas. Nesse caso, falei para vocês hoje do 7 de copas e de como vocês podem acreditar sem necessariamente ver. Não sejam como Tomé, acreditem sem ver, porque está em vocês, está na alma. E sabe qual é a grande lição que o nosso 7 de copas dá para nós, tarólogos? E eu gosto muito de falar sobre essa carta, porque ela é a carta que ensina a nós, tarólogos, que a gente não precisa entender tudo como acontece na hora da gente fazer uma previsão. Acredite que você está vendo, acredite no que você intuiu, acredite no que você sentiu na hora da leitura e fale. Um grande aprendizado do 7 de copas é acredite na sua previsão, acredite no que você vê nas cartas. Isso é um 7 de copas puro, é você olhar papel e ver o destino. Se isso não for acreditar, se isso não for ver, ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é olhar um papel e dizer para alguém como ela pode mudar o seu destino, se isso não for ver e crer e acreditar, se isso não for fé, o que mais poderia ser? Portanto, um excelente final de semana, uma sexta-feira maravilhosa a cada um de vocês. Obrigada pela presença e a gente se fala no próximo Tarô em Foco, tá bom? Gente, aproveito também para convidar você para entrar no meu canal do Telegram e receber diariamente conteúdo exclusivo sobre tarô, tá bom? Não perde, essa live vai ficar no nosso YouTube logo mais, então acompanhe também e deixe seus comentários, as suas perguntas, que será um prazer respondê-la. A gente se vê no próximo Tarô em Foco. Obrigado, Amadeu, pela sua presença e até mais. Tchau!